Então, desse caso do vazamento dos ministros do Supremo e de familiares deixou a situação ainda mais tensa no Supremo Tribunal Federal. O clima entre os ministros do STF, que já estava ruim após o caso Master, piorou após a decisão de Alexandre de Moraes de investigar o vazamento de dados dos magistrados. Bastidores que nosso colunista Igor Gadelha traz agora para a gente. Igor, muito bem-vindo. O que estava ruim ficou ainda pior, né? Dúvida, viu, Neila? Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Contexto Metrópolis. Azedou de vez o clima entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. A principal oposição, as principais críticas a essas medidas tomadas por Alexandre de Moraes vieram de ministros que já ali divergências com Moraes dentro da corte. Eu conversei com pelo menos um ministro, Neila, que fez duras críticas a essa decisão de Alexandre de Moraes de mandar quebrar o sigilo desses quatro e de pedir para a Receita Federal fazer ali um levantamento de quem teria acessado os dados de ministros e de familiares, de 100 pessoas. Segundo esse ministro do Supremo com o qual eu conversei, caberia apenas ao presidente, ministro Edson Fachin, fazer esse pedido à Receita. Ou seja, Moraes não poderia, na avaliação desse ministro, ter feito esse pedido diretamente à Receita. Os ministros do Supremo e essa ficaram incomodados também, Neila, com o fato de Moraes não ter avisado aos demais ministros que pediria esse levantamento da Receita Federal. Os ministros foram surpreendidos com a operação da Receita Federal e souberam pela imprensa. Eles dizem que não tem nada a temer, mas que o ministro Alexandre de Moraes não avisou previamente. Então, o clima azedou ali entre ministros do Supremo, vinha muito azedo ali por conta do caso Master, e agora esse caso aí tem potencial de deixar o clima ainda mais tenso. Neila, só para te falar, os aliados ali dentro do Supremo, eles dizem não ver problemas nesse método que ele usou. Lembrando, ele recorreu àquele famoso inquérito das fake news, que foi aberto anos atrás para apurar ali ataques ao ministro Gilmar. Depois já serviu também para apurar outros ataques a Alexandre de Moraes, e agora ele reativou, que estava um pouco esquecido ali, não tinha sido arquivado, ele reativou esse inquérito para incluir essa apuração aí, acesso indevido dos dados de ministros do Supremo e também seus familiares. Só para dar um termômetro aqui, eu ouvi alguns aliados do ministro Alexandre de Moraes, e eles dizem que Alexandre de Moraes, os olhos, essa é a palavra que eles têm usado, para ir atrás quem teria sido, de quem estaria por trás do vazamento dos dados dos ministros e, sobretudo, da esposa dele. A esposa dele, a advogada Viviane Moraes, foi um dos principais alvos desse indevido de, segundo os aliados de Alexandre de Moraes, ele suspeita banqueiros por trás disso, pretende ir atrás, e, inclusive, até da imprensa. Ele disse que está com raiva também aí da imprensa, porque foi graças ao trabalho da imprensa que a gente divulgou, a gente imprensa, que divulgou que a esposa dele teve um contrato de 120 valor aí no meio jurídico. Então, o ministro está aí com sangue nos olhos, e só lembrando, ter determinado, ele mandou quebrar o sigilo dos 4 servidores. Ele quer saber se esses servidores receberam dinheiro e, mais do que isso, quem pagou a esses servidores caso recebido em troca desses dados. Ou seja, nem todos os ministros lá dentro estão confortáveis com esse pedido do ministro Alexandre de Moraes de investigar, de pedir a investigação da Receita Federal, é isso? É isso, Neila, mas não chega a ser um racha. Pelo que eu ouvi, bom, perdemos o contato do Igor Gadelha, mas ele estava explicando o seguinte, que não chega a ser um racha que acontece hoje dentro do Supremo Tribunal Federal. É só um clima que azedou lá dentro entre os ministros do STF, porque o clima já estava ruim, já que houve aquela reunião, a fatídica reunião com o ministro Dias Toffoli e os demais ministros, para tentar afastar o ministro Dias Toffoli da relatoria do caso do Banco Master. O ministro Dias Toffoli estava fixo ali na ideia de relatar
o caso do Banco Master, não queria deixar a relatoria. Os ministros fizeram aquela reunião, até porque o presidente da Casa da Suprema Corte, Edson Fachin, não quis tomar essa decisão sozinho, chamou todos os ministros. Eles decidiram por bem afastar o ministro Dias Toffoli dessa relatoria, mas o ministro Dias Toffoli não foi considerado suspeito, não há suspeição nesse caso. Inclusive, a Andresa trouxe aqui que o próprio ministro Gilmar Mendes disse que se houver outros desdobramentos do caso Master dentro do Supremo Tribunal Federal e for sorteado para que o ministro Dias Toffoli seja o relator do caso, ele pode sim relatar e seguir com esse caso dentro do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, já estava azedada a história, o clima já estava tenso por conta dessa exposição, dessa outra exposição do Supremo Tribunal Federal por conta do caso Master. Agora, por conta do vazamento dessas informações dos ministros do Supremo e também esse pedido de operação da Polícia Federal feito pelo ministro Alexandre de Moraes, azeda ainda mais a relação. Mas o Igor trouxe para a gente que não chega a ser um racha, é mais um mal-estar entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Muitos entendem que o ministro Alexandre de Moraes não é o responsável e não tem a competência para fazer esse tipo de pedido. A gente está vendo aí nesse momento um momento de tensão entre os poderes e entre os órgãos, até porque a gente vê claramente, até por conta de o ministro Alexandre de Moraes colocar essa operação da Polícia Federal no âmbito do inquérito das fake news que não é só sobre notícias falsas, mas também sobre ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito que foi aberto lá atrás e que tem prazo indeterminado aí para acabar, isso mostra que o ministro Alexandre de Moraes está dando um recado, principalmente para a gente, imprensa, né? A imprensa, como o Igor disse, foi quem mostrou o valor do contrato milionário, o maior valor de contrato da história aí de um escritório de advocacia de 193 milhões de reais com o Banco Master. Ele está chateado com essa história e quer entender quem vazou o contrato para a imprensa, que foi a primeira a divulgar esse valor. Igor está de volta conosco? Consegue me ouvir? De volta, estou conseguindo te ouvir. É isso mesmo, o ministro Alexandre de Moraes, como eu estava falando, está sangue nos olhos, segundo os aliados dele, está querendo descobrir aí. E mais do que tudo, ele mandou, só lembrando, ele mandou quebrar o sigilo dos 4 servidores que são acusados de acessar indevidamente os dados de ministros do Supremo e de seus familiares. A intenção dele, ao mandar quebrar os sigilos desses 4 servidores, é saber se esses servidores venderam esses dados, ou seja, se eles venderam e principalmente quem pagou. O ministro Alexandre de Moraes tem dito ali aos aliados dele que tem uma suspeita de que há integrantes do mercado financeiro envolvidos nisso daí. Lembrando que a esposa do ministro Alexandre de Moraes, ela tinha uma relação com o Banco Master. A coluna Andresa Matais também revelou aqui no Metrópolis que o próprio Alexandre de Moraes chegou a ter reuniões com o Daniel Vorcaro. Então, o ministro Alexandre de Moraes está decidido aí. Ele considera, Neila, segundo os aliados, que tudo isso, todos esses vazamentos de informações, nas palavras dele, seria uma pancadaria contra o STF e contra ele. Então, a gente vai ver aí nos próximos dias o ministro Alexandre de Moraes, né, seguindo essas operações. Eu até fui também, Neila, apurar com uma fonte do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal por que essa operação foi realizada em plena terça-feira de carnaval. Lembrando que ontem, oficialmente, não é feriado, embora o Brasil todo se comporte como um feriado, né, na terça-feira de carnaval, nem a segunda nem a terça oficialmente são feriados. Mas o Brasil todo se comporta. E eles dizem que a operação foi na terça-feira porque havia risco de vazamento. E só lembrando que, na véspera, a Andresa Matais revelou, né, que o ministro Alexandre de Moraes teria sido alvo, né? Ele e a esposa dele. Então, eles estavam com medo aí de vazamento dessa operação e realizaram a operação em plena terça-feira de carnaval. Todo mundo pulando carnaval e a Polícia Federal lá na porta dos 4 servidores que estavam atuando na Receita Federal. Muito bem, Gadelha. Obrigada pelas informações, viu? Coluna do Igor Gadelha lá no portal metrópolis.com. Então, quem quiser acessar e ter mais informações, sempre quentinha a coluna do Igor, está lá no portal metrópolis.com. Obrigada, Gadelha. Obrigado e até a próxima.